Olá, guerreiras! Estamos de volta aqui para mais um vídeo desse canal, onde falamos sobre equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal e tudo o que você precisa para viver com mais leveza e propósito. Então, respira fundo, pega sua água ou chá e vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, sou psicanalista, mas aqui nesse canal eu me propus a trazer assuntos do dia a dia, testar técnicas de regulação e gerenciamento emocional e assim trazer resultados que são eficientes de fato. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e já vai pensando aí com quem você vai compartilhar esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma atualização do meu quadro clínico, do meu quadro, enfim, se podemos dizer assim, né? Eu já venho relatando para vocês, tem playlist aqui no canal falando sobre a SOP, e eu venho relatando para vocês algumas intempéries aí de todo o meu processo. Eu tive muita queda capilar, excesso de pelo em lugares que não são comuns em mulheres. Então são questões que eu sofro bastante, né? Manchas no rosto. Eu tenho bastante dessa questão, fora as questões emocionais, né? A questão de hormônios desregulados, então o meu humor ele oscila muito. Tem horas que eu tô assim de ótimo humor, tem horas que eu já não tô, eu mesma não me aguento. Enfim, isso oscila muito, né, durante o meu dia. E como eu sou diagnosticada, né, com SOP já há mais de 12 anos, porque eu não me lembro o dia exato que eu fui diagnosticada, o ano exato, mas eu sei que foi antes de eu me casar. E eu já estava namorando com meu esposo, foi antes de eu me casar e eu me casei em 2012, então a gente vai fazer 13 anos de casado esse ano, então deve ter mais ou menos uns 13 anos e meio, mais ou menos, que eu sou diagnosticada. Porém, somente agora, em 2025, que eu fui descobrir algumas questões muito específicas da SOP que não estão relacionadas apenas à questão dos ovários, né? Policísticos e do hirsutismo, que é o excesso de pelos no corpo. Mas descobri várias outras questões que são provenientes da SOP. E eu tenho playlist sobre isso aqui no canal, então eu não vou me prolongar nesse assunto. Mas as atualizações que eu quero trazer é sobre meu cabelo e minha pele. Eu comecei a fazer um tratamento por conta própria, né, do meu cabelo e da minha pele. Eu já trouxe relatos aqui para vocês, nada demais, né? Eu só acrescentei algumas vitaminas na minha rotina. Passei a suplementar algumas vitaminas, como B12, ferro, cisteína, biotina. Passei a suplementar. E também fazer uso tópico de alguns produtos, como tônicos capilares, vitamina A misturadas ao shampoo. Então, eu comecei a fazer, né, essas coisas. E para o meu rosto também, comecei a usar alguns ácidos de uso caseiro, né? Esses ácidos como niacinamida, ácido glicólico. Comecei a usar inibidor de pelos, enfim. Tem isso tudo aqui na playlist, vocês vão conseguir acessar. Mas, recentemente, por conta da minha queda capilar, que eu também já falei aqui com vocês sobre isso, por conta da minha queda capilar, eu marquei um dermatologista para me ajudar, para ver, né, quais são as causas reais, né, se tinha alguma questão dermatológica que precisava ser tratada. Porque a SOP, ela desencadeia, como eu disse, né, essas questões hormonais. Eu tenho excesso de testosterona por conta da SOP e isso acaba fazendo com que alguns hormônios no meu corpo, outros hormônios, né, sejam reduzidos, fiquem desequilibrados. Então, tem queda de cabelo, né, para a testosterona alta, em mulheres tem essa questão, né, da queda de cabelo.
Então, tem esses agravantes que é da SOP, e aí por isso que eu estava tratando, né, com os tônicos e tudo mais, mas eu decidi ir ao dermatologista para zerar também essa questão para ver se realmente não tinha nada além disso. E a minha consulta, que foi ontem, foi anteontem, o dermatologista ele foi com o aparelhinho, né, para olhar aqui o bulbo capilar, e ele identificou que eu tenho sim queda capilar devido a estresse, porque ele viu ali os folículos, porque é diferente, né? Então ele viu que tinha até novos fios nascendo, então tinham questões ali de estresse, mas ele, que aí sim pode ser atribuída às questões hormonais, né, da SOP, mas ele identificou também um início de calvície androgenética. E a calvície androgenética é quando você vai perdendo aquele folículo capilar, ele vai perdendo força, né? Ele não desenvolve mais o fio, e aí acaba não crescendo mais pelos ali naquele lugar, naquele local. E com o tempo esse bulbo ele se fecha, e aí fica realmente difícil, né? Fica como pele lisa do nosso corpo, né? Onde os pelos não nascem, não se sustentam. Então, com isso, né, com esse diagnóstico, ele me passou me passou receita ali de vários remédios manipulados, alguns por via oral, outros por via utópica. Passou também para a questão da minha pele, né, dessas minhas manchas. Ele disse que eu poderia continuar com os ácidos que eu estava usando, né, porque eu passei para ele tudo que eu estava fazendo, os tônicos que eu uso, o que eu estava usando no meu rosto. Ele falou que eu posso continuar usando, né, de forma alternada, né, alternar esses ácidos. E me passou um tônico específico pro cabelo, né, um tônico com propriedades que não tem minoxidil. E por que é importante eu falar isso? Porque eu tenho gato. E o minoxidil, ele é extremamente tóxico para animais de estimação, principalmente para gatos. E eu tenho gatos, tenho cães e gatos, mas os gatos, como eles dormem, né, comigo, né? Eles dormem no travesseiro, aonde eu apoio minha cabeça, é o lugar onde eles se apoiam também. Então eu precisava tomar esse cuidado. Então falei com o médico que eu não podia aplicar nada com minoxidil, então ele preparou uma fórmula que não tenha esse componente, mas ele me receitou minoxidil oral para que eu pudesse estar tomando todos os dias. O minoxidil oral tem um agravante, porque como eu já tenho a tendência a ter pelos nessa região, o minoxidil oral ele vai aumentar essa questão de pelos aqui. Como o minoxidil é um componente tóxico para os gatos, eu então falei com o doutor, né, na minha necessidade, ele me passou minoxidil oral, via oral. E como tem essa questão, né, dos pelos aqui nessa região, ele passou, junto com o medicamento, né, o ácido que ele me passou para o rosto, ele incluiu também um inibidor de pelos. Então, assim, vamos ver como que vai ser esse procedimento. Ainda não comecei o tratamento, a medicação ela foi para a farmácia de manipulação e fica pronta hoje às 6 da tarde, mas eu não vou ter condições de ir lá fora hoje só para isso. Amanhã eu devo ir lá buscar e vou começar a fazer o uso deles. Então, para atualizar vocês aqui, por quê? Porque eu havia trazido uma informação, estava fazendo ali um tipo de tratamento. Só que não adianta eu, daqui a 2 meses, falar assim, poxa, o tratamento tá dando super certo e tal, olha como eu estou linda e maravilhosa. E, na verdade, a medicação toda foi modificada, eu tô fazendo outros, então eu precisava trazer isso aqui para vocês, né? Então, assim, como esses são medicamentos mais fortes, são coisas mais específicas, né? Manipulado ali de acordo com a necessidade, a minha necessidade pessoal, eu não vou trazer aqui para vocês fórmula nem nada. Eu sei que no medicamento que ele passou para o meu rosto tem niacinamida, porque ela tem ali um clareador, né? E como eu disse, tem um inibidor de pelos também, mas eu não vou saber te dizer qual é a fórmula, talvez
quando eu tiver com o produto em mãos, mas eu não acho interessante fazer dessa forma, porque eu acredito que quando o médico te manipula uma forma diferente de um produto de mercado, né, como um tônico capilar que a gente compra no mercado, eu acredito que quando é um produto manipulado por médico, a gente tem que ter mais responsabilidade ao passar, né, ao fazer indicações. Então, mas só para vocês ficarem sabendo, então, que realmente vai ser necessário eu mudar o meu tratamento. Eu vou continuar, sim, utilizando o que eu estava utilizando antes. Ele me liberou de continuar tomando as vitaminas, liberou também de eu fazer a alternância, né, dos ácidos, continuar com ácido glicólico, com a niacinamida e mais esse produto que ele me passou, que também tem niacinamida. Então, enfim, eu vou continuar, mas eu queria atualizar vocês aqui. Então, esse é o primeiro vídeo aí da mudança da medicação. Aliás, do início da medicação, na verdade, né, mas da mudança do tratamento. Eu pretendo continuar trazendo aqui para vocês os resultados, com fotos. Eu vou procurar estar fotografando, principalmente a questão do meu rosto, né, mas principalmente do meu cabelo, porque eu acho que do cabelo é o que hoje me traz mais preocupação. Do rosto eu já convivo com isso há tantos anos que eu já não me preocupo tanto. Mas o cabelo é algo que realmente me traz uma certa preocupação, né? Mas olha só, cabelo cacheado, né? O bom do cabelo cacheado é isso. Você disfarça bastante. Quando ele tá seco, você quase não percebe. Aliás, você não percebe que eu tenho falhas no bulbo capilar. Eu consigo sentir bastante volume, isso melhora bastante minha autoestima. Mas eu não quero ficar refém, né, apenas ali de estar com o cabelo finalizado e bem sequinho, né? Porque se eu for para um clube, se eu for para uma praia e eu precisar molhar o meu cabelo, eu não quero me sentir constrangida por estar com várias falhas. Então, é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Eu não vou estender mais esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, se vocês tiverem algo que vocês queiram trazer para o canal, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos e me esforçando para estar desenvolvendo o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Por hoje é só. Fica com Deus. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, viu? Até logo. Beijinho. Tchau.